Olá, bom dia para você. Seja bem-vindo. O convite você já sabe, já conhece. Vamos juntos conferir o que foi notícia nessa semana no Brasil e no mundo? Começou a valer o programa do governo que dá desconto para o pagamento de dívidas com a União, referente a pendências pertinentes a uma ação judicial. Até o mês de abril, o projeto Litígio Zero oferece até 50% de abatimento para pequenas empresas quitarem os seus débitos. O objetivo do governo federal com o lançamento do programa é diminuir a quantidade de dívidas das pessoas e das empresas em ação judicial com a União. O Programa de Redução de Litigiosidade Fiscal, ou Litígio Zero, já entrou em vigor e vai valer até o dia 31 de março. A adesão deve ser a partir da abertura do processo digital no portal ECAC da Receita Federal. O projeto de desconto é destinado tanto para pessoas físicas, micro e pequenas empresas, em que a redução da dívida pode chegar a 40% ou 50% do valor total, incluindo o imposto federal, além de juros e multa. O objetivo do programa é reduzir o número de processos em tramitação no Fisco e no Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, o CARF. Os benefícios variam conforme o tamanho da dívida. Pessoas físicas, micro e pequenas empresas com dívida de até R$ 78.120 vão ter desconto de até 50% do valor total. Já as empresas com dívida acima de R$ 78.120 podem ter o desconto total sobre o valor de juros e multa. O Litígio Zero entrou em vigor a partir de uma série de medidas econômicas do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, para reduzir despesas e aumentar a arrecadação federal. Ao todo, o programa foi pensado para atingir até 150 mil pagadores de impostos entre pessoas físicas e jurídicas. A proposta tem potencial de arrecadar até 35 bilhões de reais em receita para a União em um ano. O mês de fevereiro ele acabou de começar e é marcado por 4 campanhas de conscientização. O Fevereiro Laranja, que tem ações dedicadas ao diagnóstico precoce de leucemia e a conscientização sobre a doação de medula óssea. E o Fevereiro Roxo, que trata da importância do diagnóstico prévio em 3 doenças incuráveis: lúpus, fibromialgia e o mal de Alzheimer. Vamos acompanhar na reportagem especial da Bruna de Jaime. Luciana foi diagnosticada com lúpus quando tinha 15 anos. Desde então, os cuidados para que a doença ficasse estabilizada e os sintomas fossem amenizados foram muitos. Então, nos 15 anos de idade, eu comecei a tomar prednisona e corticoide, que na verdade é o corticoide, e o Rouquinol, né? Foram as 2 medicações que eu comecei a tomar desde os 15 anos de idade. Tinha o cuidado de não tomar sol, né, passar protetor direto, inclusive nessas luzes, né, ultravioleta, tem que passar também o protetor, que também ele ativa a parte do lúpus. Mas nem sempre ela esteve bem. Já passou por alguns momentos muito difíceis. Aí, a partir dos 31, que aí eu comecei a ter alguns outros problemas, que o lúpus começou a atacar muito mais parte do meu organismo. Que ele começou atacando minha parte circulatória, né, que eu tive trombose, embolia pulmonar, e aí eu comecei a tomar um anticoagulante. E aí depois o pior momento mesmo foi em 2020, foi em fevereiro de 2020, quando eu comecei a fazer hemodiálise, que aí o lúpus atacou minha parte renal e parou os meus 2 rins. O lúpus é uma doença inflamatória, onde o sistema imunológico ataca os próprios tecidos. Dificilmente pacientes com lúpus nasceram com a condição. Ela vai desenvolvendo ao longo do tempo, tá? Vai começando a surgir alguns tipos de sintomas, tá? Algumas dores pelo corpo, algumas manchas na pele, que vão começando a indicar que está surgindo essa doença. Na hora que ela vai passar com o médico, em geral, médicos especialistas em doenças autoimunes, como, por exemplo, os médicos reumatologistas, e vai ser feito toda a parte dos exames, diagnóstico, para aí sim fechar o diagnóstico do lúpus e iniciar o tratamento. Infelizmente, essa é uma das 3 doenças do Fevereiro Roxo que não tem cura, mas pode ser tratada. Além dela, as campanhas de cuidados com a fibromialgia e o mal de Alzheimer ganham intensidade neste mês e mostram a importância de sempre se cuidar. A fibromialgia é uma doença reumatológica que afeta a musculatura, causando uma dor intensa.
Associado a isso, outros sintomas aparecem, como a fadiga, alterações no sono e até mesmo depressão e ansiedade. Ela simplesmente não tem um fator inicial. Geralmente, a gente começa a partir de um momento de um estresse, tá? Então, um estresse emocional, algum estresse físico, algum momento de ansiedade importante, algum momento na família que não está com a situação um pouco mais agravante do ponto de vista emocional, acaba gerando uma alteraçãozinha nesse limiar da dor e começa a surgir aos poucos essa dor forte, essa dor em múltiplas articulações, tá? Então, geralmente, tem algum momento emocional que desencadeia o início dessas dores. Já em uma pessoa diagnosticada com mal de Alzheimer, os sintomas começam a aparecer quando o processamento de certas proteínas do sistema nervoso central passam a dar errado. A causa é desconhecida, mas acredita-se que seja geneticamente determinada. E alguns cuidados podem ser tomados para ter qualidade de vida. Ter uma vida ativa, ter estímulos para a cabeça, deixar eles forçando eles a pensar, forçando a raciocinar, estimular bons hábitos de vida, boa alimentação, para tentar retardar ao máximo esse processo. Cada um destes transtornos tem as suas próprias características e deve ser tratado de acordo com os sintomas. Um diagnóstico precoce pode aumentar a qualidade de vida do paciente. Mas, além de ser o Fevereiro Roxo, o mês também é laranja e tem ações dedicadas ao diagnóstico precoce da leucemia e à conscientização sobre a doação de medula óssea. A leucemia é um tipo de câncer que ocorre na formação das células sanguíneas, dificultando a capacidade do organismo de combater infecções. Existem 12 tipos de leucemia, mas o tratamento varia muito em cada caso. E o transplante de medula óssea é um deles. Hoje, na verdade, assim, quando a gente fala em transplante de medula óssea, a gente pensa muito nessas doenças oncohematológicas, que são as leucemias, os linfomas, mieloma, mas o campo aí do tratamento, né, desses pacientes vem ampliando, o leque vem ampliando muito as possibilidades. E hoje, diversas doenças se beneficiam desse tipo de terapia. Ser doador de medula óssea pode salvar muitas vidas. E doar é simples. Então, diferente do transplante de órgãos, que, por exemplo, se você precisa de um coração, né? Não tem jeito, tem que ter aí infelizmente, alguém tem que ter ido a óbito para fazer essa doação. A medula, não, né? Todo mundo pode doar em vivo, é muito fácil, e a gente pode, na verdade, ser doador em vivo, é muito fácil isso, tá? E depois, caso, de fato, você seja compatível com alguém, você também pode doar sem ter aí prejuízo para a sua saúde. O mês marcado por tantas campanhas e ações de prevenção deixa um alerta para que todas as pessoas cuidem da saúde e garantam qualidade de vida em qualquer fase. Você sabia que o burro é um dos animais mais importantes da história? Segundo uma descoberta recente de arqueólogos franceses, uma versão da espécie foi essencial para o desenvolvimento da sociedade nos primeiros séculos. Te convido a viajar no tempo. O burro é, sem sombra de dúvidas, o animal mais injustiçado da história. Em diversas partes do mundo, e principalmente no Brasil, o burro foi associado a expressões de insulto ou deboche. Dizer que uma pessoa é burra, falando português claro, é dizer que ela não é capaz de entender ou fazer algo. Mas, pegando a importância do burro em toda a história, podemos perceber que essa comparação não tem sentido algum. O animal é conhecido pela sua notável capacidade de carregar pesadas cargas e pelo seu comportamento persistente em relação ao trabalho. Recentemente, arqueólogos fizeram uma descoberta em uma aldeia francesa, localizada a cerca de 280 quilômetros de Paris, que está ajudando a reescrever grande parte do que sabemos sobre esses animais de carga tão desprezados. No local, uma equipe desenterrou os restos de diversos burros que teriam feito a maioria das espécies que conhecemos hoje parecerem anões. Ou seja, os burros encontrados pelos arqueólogos eram gigantes, mais conhecidos como burrões.
Os animais possivelmente estão ligados geneticamente aos burros da África e eram maiores do que alguns cavalos. Segundo os pesquisadores, os burros que foram criados na Vila Romana mediam 1,55 m. Para a questão de comparação, os burros atuais têm em média 1,5 m de altura. De acordo com os historiadores, esses burros podem ter desempenhado um papel importante na expansão do Império Romano nas suas tentativas posteriores de manutenção do território. Entre os séculos II e V, os romanos criavam burros para a produção de mulas, dadas pelo cruzamento dos burros com cavalos, que desempenhavam um papel importante no transporte de mercadoria e equipamento militar. Mas as mudanças do destino do Império Romano provavelmente fizeram com que essa espécie de burro gigante também desaparecesse. Para descobrir como os burros cumpriram seu papel na história humana, os historiadores realizaram diversos estudos e descobriram que os burros muito provavelmente foram domesticados em primeiro lugar a partir dos asnos selvagens, há cerca de 7.000 anos atrás, no Quênia e no Chifre da África. As análises também mostraram que os burros aparentemente se espalharam a partir do leste da África, tendo sido comercializados para o Sudão e dali para o Egito, onde foram encontrados restos de burros em sítios arqueológicos. E nos anos seguintes, essa espécie domesticada passou por toda a Europa e a Ásia, desenvolvendo as linhagens que encontramos hoje em dia. Na Áustria, por exemplo, os burros fizeram uma enorme diferença na capacidade humana de transportar mercadorias por longas distâncias na terra, devido à resistência desses animais e sua capacidade de carregar grandes volumes. Já no Egito e na Mesopotâmia, os burros eram considerados tão importantes que eram enterrados juntos com seres humanos e, em alguns casos, até mesmo com reis e governantes. A gente vai para um rápido intervalo e na volta trazemos uma reportagem especial sobre carne de frango cultivada em laboratório. O Brasil lidera um estudo inédito. Já já te contamos mais, não perca! Seja bem-vindo mais uma vez. Estamos de volta com o que foi destaque nessa semana no Brasil e no mundo. O Brasil está liderando uma pesquisa que pode revolucionar a agropecuária no país. Em Santa Catarina, a Embrapa Suínos e Aves realiza um estudo para desenvolver carne de frango cultivada em condições controladas de laboratório. O novo produto, que se assemelha a filés de peito de frango desossados, deve estar pronto para análises nutricionais até o fim deste ano. Vamos conferir na reportagem do Leonardo Félix. Muita gente não sabe nem o que é. Sabe o que é carne cultivada? Não sei o que é. Você já ouviu falar, você conhece a carne cultivada? Não conheço. Estou ouvindo falar agora pelo senhor. Nunca ouvi falar. Tenho a menor ideia do que seja. A carne cultivada é uma proteína sintética produzida em laboratório. E você comeria? Nesse caso, sim. Mas se eu não soubesse, não. Se eu soubesse a procedência, provavelmente eu provaria, sim. A carne, para mim, ela tem que ser natural. Ou natural ou não. Ou nada. Mas cultivada, jamais. É para quem come arroz com ovo, come tudo. Isso aí é o de menos. Se a carne for boa, não é diferente de provar ou não. A gente sempre tem que provar algo novo, né? Sempre experimentar algo novo. Pois é, o que parece roteiro de filme de ficção científica já está acontecendo em 2023 de forma pioneira no Brasil. Hoje, essas são as opções de carnes que temos à disposição para a nossa alimentação. Mas com a tecnologia, proteínas alternativas estão sendo criadas em um ambiente controlado, a partir de células de aves. A pesquisa tem o objetivo de atender à alta da demanda do consumo de proteínas ao longo dos anos. A carne cultivada, ela é feita através da extração das células de um animal, ou então de um ovo. Por exemplo, a gente aqui na Embrapa Suínos e Aves trabalha com essas duas cadeias, né? Suínos e aves. Você consegue simular
condições de oxigênio, de temperatura, de agitação. Então, isso a gente faz fora do animal, mas a gente simula o que acontece dentro do organismo do animal. É possível em 2 semanas você conseguir fazer um produto. A Embrapa optou por começar a estudar o cultivo de carne de frango pelo fato de ser uma das proteínas mais versáteis, consumidas em todo o território nacional, além de um dos alimentos mais completos, importantes para dietas saudáveis. É que ele tenha propriedades nutricionais muito semelhantes. Então, quem sabe no futuro as pessoas não possam ter uma bioimpressora em casa que vão escolher, eu quero um produto com, sei lá, 25% de proteína, 5% de gordura, 2% de fibras. Então, nessa tecnologia, é possível fazer produtos de qualidade nutricional igual ou superior. E quanto à textura, pelos estudos que eu tenho visto de Israel, Singapura e Estados Unidos, que estão bem avançados, eles conseguiram, para a carne de frango, chegar numa textura muito similar ao produto tradicional. O mercado global de carne de aves vem crescendo e apresenta, de acordo com a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, uma estimativa de consumo de aproximadamente 131 milhões de toneladas em 2026. Entre os países que já estudam a carne de frango cultivada estão Canadá, República Tcheca, Estados Unidos, Japão, Israel, França, África do Sul e Suíça. Em 2020, Singapura aprovou legislação para comercialização de frango empanado cultivado. No ano passado, os Estados Unidos concederam aprovação para uma empresa da Califórnia produzir frango cultivado. Na Holanda, também em 2022, o parlamento legalizou a degustação da carne cultivada sob condições controladas. Aliás, foi neste país que foi apresentado pela primeira vez, em 2013, um hambúrguer cultivado. Ela pode ser vista dessa forma, né, para a pessoa aumentar a sua ingestão proteica ou fazer, vamos dizer assim, fazer uma refeição diferente do que se está acostumado, né? Mas eu acredito que, num primeiro momento, esse produto ainda não vai ser muito acessível. Eu digo isso porque, na Singapura, por exemplo, se você for converter o valor que eles estão cobrando lá, seria mais ou menos R$90 na nossa moeda. Então, assim, em um primeiro momento, acredito que esse produto ainda não estará acessível à população. Seria mais um artigo de luxo, vamos dizer assim. No Brasil, ainda não há legislação sobre o tema, mas o Plano Nacional de Proteínas Alternativas está em processo de criação pelo Ministério da Agricultura. O plano engloba alimentos e seus ingredientes de base proteica originados de plantas, insetos, fungos, algas e outras fontes alternativas. O projeto da Embrapa está em uma lista de 22 selecionados em 2021 pelo The Good Food Institute, organização não governamental que atua na arrecadação de recursos e financia iniciativas globais. Bem, enquanto a carne cultivada não chega ao nosso prato, eu vou aqui provar um delicioso churrasco, bem natural e com aquele cheirinho que a tecnologia, infelizmente, ainda não permite chegar até você através da televisão. Confesso que eu fiquei curiosa, mas eu não sei se eu trocaria, não. E nessa semana, o Banco Central do Brasil se reuniu pela primeira vez em 2023 para definir a taxa básica de juros. Apesar da alta recente na inflação, o Copom optou por manter a Selic em 13,75% ao ano. Essa é a 4ª vez que a taxa não é alterada. Essa decisão já era esperada pelos analistas financeiros. Em um comunicado, o Comitê de Política Monetária, o Copom, indicou que os juros podem ficar altos por mais tempo que o previsto e não descartou a possibilidade de novas elevações, caso a inflação não convirja para o centro da meta, como o esperado. O comitê também informou que persegue a convergência da inflação para o centro da meta para meados de 2024. A Selic continua no maior nível desde janeiro de 2017, quando também estava em 13,75% ao ano. Já o Federal Reserve, que é o Banco Central dos Estados Unidos, elevou a sua taxa básica de juros e o sistema da maior economia do mundo prevê ainda novos aumentos para as próximas semanas. O Banco Central dos Estados Unidos, o Federal Reserve, elevou os juros em 0,25 ponto percentual. Foi a 8ª alta consecutiva. Os juros na maior economia do mundo estão agora em um intervalo entre 4,50% a 4,75% ao ano, o mais alto desde 2007. A autoridade monetária vê novos aumentos, em um contexto de inflação que se modera, mas continua alta.
Continuamos a prever que os aumentos em curso serão apropriados para atingir uma postura de política monetária suficientemente restritiva para que a inflação retorne à meta de 2%. O presidente do Banco Central, Jerome Powell, destacou que serão necessárias mais evidências para ter certeza de que a inflação está em uma trajetória de queda sustentada. Sabe quando você tem que optar entre subir de escada ou de elevador? Te garanto que depois de assistir essa próxima reportagem, tomar a decisão vai ficar mais fácil. Afinal, um estudo mostrou que realizar movimentos curtos e intensos, como subir escadas, pode melhorar a saúde e aumentar a expectativa de vida. Para chegar a essa conclusão, os pesquisadores britânicos usaram dados de rastreadores fitness, coletados por um grande banco de dados médicos, de mais de 25 mil indivíduos que não se exercitavam regularmente, com idade média em torno de 60 anos, e os acompanharam ao longo de quase 7 anos. Os dados mostraram que aqueles que praticavam exercícios de 1 ou 2 minutos aproximadamente 3 vezes ao dia, como uma caminhada rápida enquanto se deslocava para o trabalho, ou subir escadas rapidamente, mostraram uma redução de quase 50% no risco de mortalidade cardiovascular e aproximadamente 40% de morrer de câncer, em comparação com aqueles que não tinham momentos de condicionamento físico vigoroso. As recentes descobertas completam e justificam estudos anteriores. Em 2020, uma pesquisa mostrou que corridas de intensidade de 4 minutos aumentam a expectativa de vida da pessoa. Já um outro estudo de 2019 descobriu que subir escadas durante 20 segundos várias vezes ao dia melhora o condicionamento aeróbico. Além disso, pesquisadores ainda descobriram que repetir apenas intervalos de 4 segundos de atividade intensa pode aumentar a força ou neutralizar o custo metabólico de ficar sentado por longos períodos de tempo. A principal diferença dessa recente descoberta foi mostrar que a pessoa não precisa se esforçar para identificar esses pequenos picos de atividade. Movimentos cotidianos e intensificados podem ser suficientes. E como eles coletaram dados de rastreadores que os participantes usaram nos pulsos, em vez dos questionários em que se baseiam em alguns estudos de exercício, os pesquisadores puderam analisar o impacto de movimentos mínimos. Optar por elevador ao invés de escada e breves caminhadas leves em subidas são algumas dicas para aumentar a qualidade de vida e se exercitar. Não disse? Certeza que a partir de agora você vai optar por subir de escada. Essa edição fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Um ótimo final de semana para você e até segunda.